Olá, me chamo Cristiane Lobato, sou licencianda do curso de Pedagogia pelo Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. Venho através desse vídeo falar um pouco da educação de jovens e adultos, a EJA, no Brasil, abordando alguns pontos importantes, sem muito aprofundamento, mas trazendo reflexões. Primeiramente, quero falar dos sujeitos da EJA, que são sujeitos de direito. Direito à educação, direito a gozar os seus direitos plenos à cidadania. Quem são? São aqueles jovens, aqueles adolescentes e adultos que tiveram que interromper por alguma razão seus estudos. Ou então são os analfabetos, semi-analfabetos, como dentre esses que eu falei, adultos e idosos. Agora eu vou falar dos motivos da evasão escolar, dos motivos do retorno e as dificuldades dessa permanência nos estudos. Dentre os motivos da evasão escolar, vamos falar da fase da infância. Na infância, em comunidades agrícolas, por exemplo, pesquisas apontam que é uma questão também histórico-cultural, dos pais não valorizarem a educação e interromperem a escolarização dos filhos para ajudarem nas tarefas do plantio, nas tarefas domésticas, cuidar dos irmãos, ou então na época de colheita em terras vizinhas, para que com isso aumente a renda da família. E para a mulher, nós vemos que essa situação da desigualdade social, ela também é maior. Porque para os pais bastava os filhos saberem também ler e escrever. E já na fase da adolescência, eles vão crescendo, eles têm a gravidez na adolescência, eles também saem de casa, casam, após o casamento têm os filhos e isso vão se tornando barreiras para a continuação da escolaridade. Outra barreira é que o marido, por sua vez, vai impedir esse retorno ao estudo. Então, essa mulher, desde a infância, na sua fase de adolescência e adulta, ela tem essa figura masculina nessa relação de poder que impede da elevação da sua escolaridade. Aí nós temos uma violência simbólica, tá? E o retorno aos estudos, motivos. E o que motiva, por exemplo, aquele jovem que abandonou por conta de sucessivas reprovações. Pelo fracasso escolar, ele abandonou. E o que motiva ele a voltar? Porque ele já constituiu família, ele precisa trabalhar. Quando ele consegue trabalhar, ele vê que o mercado de trabalho exige dele uma certa escolaridade. Então, ele se vê obrigado a voltar aos estudos por conta dessa situação, desse contexto econômico. E no caso dos adultos, idosos, já estão separados. No caso da mulher, não tem mais a figura do homem para impedir a retornar aos estudos. Os filhos já estão grandes e querem se profissionalizar, querem melhorar de vida, melhorar a renda familiar. E as dificuldades para a manutenção na escola vêm desde a dificuldade financeira, a tripla jornada, porque eles vão precisar estudar no turno da noite e aí estão cansados dessa jornada, de ter trabalhado durante o dia, né? A dificuldade, no caso das mulheres, com quem deixar seus filhos, onde deixar seus filhos. Então, isso dificulta a permanência desse retorno aos estudos. A dificuldade financeira e a própria também dificuldade de aprendizagem. E falar de educação de jovens e adultos, nós não podemos deixar de falar em Paulo Freire, que ele, no seu contexto, no Brasil, ele contribuiu nesse processo de alfabetizar aquele público que até então ainda não eram sujeitos de direito, porque as políticas educacionais não englobavam os analfabetos para a alfabetização. Então, ele contribuiu para encabeçar que essas pessoas de um público de adultos e idosos fossem alfabetizados. Que para ele a educação era um ato social de libertação. E o seu método tinha a relação dialógica de ensino. Então, era um processo de conscientização, onde a pessoa tinha um senso crítico e, consequentemente, tinha uma educação emancipatória, devido a essa consciência crítica, de pensar criticamente a realidade em que vive. E se partia também o seu método de alfabetização baseado na experiência de vida daqueles que
do público da EJA, né, dos estudantes, dos sujeitos da EJA, onde ele também fazia a leitura de mundo, da realidade que aquelas pessoas daquela comunidade viviam, partia de matematização e problematização. Então, partia primeiro da leitura de mundo para depois partir para a leitura da letra propriamente dita. Então, foi um método inovador. E isso reflete até hoje para os métodos de ensino atual, que devem partir, que o currículo, as práticas, o material didático devem partir dessa realidade regional, local, dessas pessoas, né? Para que a aprendizagem ela tenha significado, ela vá fazer sentido, aquilo que está ali venha fazer sentido na vida e contribuir para a melhoria de vida, para a mudança de vida. Também vamos falar um pouco de política educacional. Então, a educação de jovens e adultos ela é uma modalidade de ensino. Como eu já falei, requer um currículo, material e práticas pedagógicas específicas para aquela realidade, daquele público, daquela região, daquele local. E o que nós vem se enfrentando dificuldades são os investimentos em infraestruturas voltadas para esse público, onde ainda é pouco o número de atenção voltada para esse público. Porque os programas e ações governamentais, eles são por períodos de governos, são chamados de programas e ações do governo compensatórios, para compensar aquela defasagem. Então, são programas e ações de curto prazo e não de longo prazo, o que fica essas lacunas e não uma continuidade. Então, e também é preciso pensar desde a formação inicial dos professores e, consequentemente, na formação continuada daqueles que já estão também atuando ou irão atuar na educação de jovens e adultos, porque requer uma especificidade didático-pedagógica diferenciada, porque o público é diferenciado, ele é heterogêneo, onde numa sala tem pessoas de diferentes idades, de diferentes experiências de vida. Para concluir, quero dizer que a educação de jovens e adultos ela é um espaço múltiplo de muitas coisas, né? Ele é um espaço de fortalecimento, de empoderamento, como, por exemplo, das mulheres, também dos homens, porque sai daquela condição social e tanto individual quanto coletivamente passam a buscar pelos seus direitos cada vez mais, empoderar-se cada vez mais, fazer com que as leis elas estejam a favor dos seus direitos, em luta, em busca de uma causa social, fazendo que a lei ela valha na prática, de fato, de direito. Então, também a EJA é um espaço de compartilhamento, de experiência, de socialização, de elevação da escolaridade, e é uma pedagogia que vai resgatar uma educação que humaniza, uma educação repolitizada, digamos assim. Então, ela se torna esse espaço de acolhida, é um espaço aberto, flexível e contextualizado. Então, é isso aí, um pouco da nossa contribuição sobre a EJA.